é que eu não posso achar normal que no Atlético, uma folha de 15 milhões, um time que ganhou tudo ano passado, que oferece uma condição, como é a condição oferecida, que não faz mais do que obrigação de pagar salário em dia, porque isso não é vantagem, a gente fala, olha, e paga em dia e tal. Aqui já viveu em épocas não muito distantes aí, o problema de salários atrasados e tal, mas paga salário em dia, dá uma estrutura fantástica, ganhou tudo ano passado, tem um baita elenco, uma folha até superior àquilo que o Atlético... Quer dizer, hoje fazem a gestão e sabem o que podem ou não pagar, mas é uma folha alta de 15 milhões. Eu vejo que estão perdendo a capacidade de indignação. O empate, a derrota, o jogar mal, o jogo... e a cada jogo um processo de evolução que não acontece, e trocar isso por vitória, eu acho muito pouco. E eu acho preocupante, muito preocupante até. Trocar por vitória, para que faça sentido, caso a vitória aconteça contra o Flamengo, faça sentido uma convicção, ou dê uma tranquilidade a quem é convicto de que o Turco ainda possa organizar e fazer esse time jogar muita bola. Gente, estão trocando tudo isso por vitórias, para segurar um treinador, e para que essa vitória seja a resposta para uma convicção que na verdade não existe. Não existe. Isso para mim é um problema. Outro problema, olhar para tudo, para todos, e dizer, não, a gente não demite porque não tem outro. Ah, mas quem te falou isso? A informação, colega. Vem. Isso é muito sério, isso é muito grave. Não é porque não tem outro. Como não tem outro? Se você tem um diretor de futebol, um time para brigar, na teoria, por tudo que vai disputar, aí você diz que não, vamos manter porque não tem outro, porque nós estamos falando, e aí hoje pela manhã eu tive o cuidado de falar isso, e lá na Band também, eu tive o cuidado de dizer isso, que não é nada, não é juízo de valor que estamos fazendo sobre o Turco, não é um massacre, não é jogar o Turco na cova dos leões, não é tentar criar uma animosidade entre torcida e Turco, pelo amor de Deus, é longe disso. Só que nós estamos vendo que o trabalho é desequilibrado. Ou o Atlético defende-se num jogo ou ele ataca. Se ele atacar, ele dá espaço, o time vai lá e mete 5. E se ele defender, ele não consegue fazer. Então, tá num baita de um cobertor curto. Ele cobre a cabeça, vai lá e faz 1, 2, 3. Ele cobre o pé, a cabeça vaza, ele vai lá e toma 5. Aí ele pega o Ceará, que é um time que tem seríssimas limitações. O primeiro jogo do Marquinhos Santos, time limitado, que perde o seu melhor atacante e não consegue sair de um 0-0. Pega o Santos, empata. O Fluminense toma vareio. Pega o Palmeiras, empata. Aí sim, podemos dizer que foi um bom resultado. O empate, o jogo não. Pega o Avaí, luta pra caceta pra ganhar um jogo de 2-1. Aí todo o sofrimento na Libertadores. Começa a ter uma queda de rendimento. Aí é o gramado. Meus delanteiros não estão disponíveis. Falta o Zarate, o Alan, o Jair. Mas quando o Alan, Jair, Zarate, o Nacho, Arana, Vargas, quando todos estavam à disposição, ainda assim não jogavam futebol convincente. Então, a capacidade de indignação, é necessário que ela esteja instalada, mas a responsabilidade de quem mete a caneta também. Eu não sei se, quando trouxeram o Turco, se meteram aquelas multas apavorantes no contrato dele. Eu sinceramente não sei se fizeram, não sei se isso é um motivo, mas não há convicção, não há mesmo convicção. Fiquei sabendo que parte do controle de vestiário, boa parte, é feita muito por Hever e Vitor. Não que ele não saiba, mas isso para mim é muito pouco. Muito pouco. Porque um time como o Atlético, ele precisa de um bom gestor de vestiário, mas ele precisa de um bom treinador, porque técnico tem um monte para todo lado. Organizador de equipe. Aí eu sou obrigado
a tomar uma entubada de quem disse lá atrás, não teve a mínima convicção quando contrataram. Aí eu falei, se teve convicção, eu não sei, mas existia uma lista e ele era o 5º nome. Logo, a convicção estava aqui. Mas eu estou vendo que, na verdade, quem disse para mim que não tinha e que trouxeram por falta de opção, tinha razão. Ah, Everton, mas você tuitou, você falou na rádio, você falou na TV, é difícil até esconder isso agora, né? Porque eu falei na TV, falei aqui, em 2 horários, falei na TV, em 2 horários, escrevi no Twitter, tá lá, eternizado, que eu não vou apagar. A 5ª opção do Atlético está com 90 e não sei quantos % de aproveitamento, receba. Mas é que os números, naquela oportunidade, estavam a favor do Turco. Hoje, os números não estão mais. Todos os recordes que o Atlético tinha e os números positivos estão se esvaindo. Não há nada de evolução no time. Os jogadores, alguns jogadores, você nota claramente o nervosismo, a impaciência dentro de campo, porque as coisas não estão dando certo, porque coletivamente é um absurdo, é um cemitério de ideias. E se fosse o contrário, porque quando estava o contrário, quando o aproveitamento era de 80 e tantos, 90 e tantos, chegava aqui e defendia, mas metendo a ressalva. Os números são o escudo do Turco. O Turco está escudado pelos números, pelo aproveitamento e por todos os outros números e estatísticas que eram demonstradas ao final de cada jogo. Isso estava pró-Turco. Mas o tempo foi passando e ele foi perdendo a mão. O time hoje, dos 3 treinadores que atuam no futebol mineiro, o trabalho dele é o pior e o elenco dele é o melhor, e a estrutura dele é a melhor, e a condição dele de trabalho é a melhor, porque ele tem muita qualidade no elenco. Ele tem o melhor lateral esquerdo do Brasil, ele tem zagueiro de seleção, ele tem goleiro de seleção, ele tem um baita lateral na direita, que é o Mariano, ele tem bons zagueiros dentro do time e fora, ele tem o Alan, que é um monstro de volante, o Jair, que teve uma queda de rendimento, porque coletivamente o time anda em campo, é muito mal. Aí a queda de rendimento pegou o Jair também, que jogando mal um dia desses, deu 2 assistências, fez um gol, mas eu estou dizendo, a origem do processo de posicionamento do Jair é qual? E aí ele não está bem. O Hulk, eu já vejo gente meio que, o Hulk tem que parar de... Não, o Hulk está jogando mal porque o time está mal, pô.